senhor, professores. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a quarta lição, que tem por título Você Precisa Nascer de Novo. Professor, hoje nós não estudaremos sobre um sinal de Jesus. Nós estudaremos sobre um sermão. O primeiro sermão que nós podemos observar, segundo o Evangelho de João, que Jesus pregou para um homem chamado Nicodemos. Nós conheceremos um pouco mais sobre ele nesta lição e os ensinamentos deixados por Cristo neste diálogo tão importante para nós. O texto principal está escrito em João, capítulo 3, versículo 5, que diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O resumo da lição é: a mensagem de Jesus é bem clara. Não basta ser religioso. Nós temos 3 objetivos com essa lição, professor. Primeiro, apresentar a clareza da mensagem de Jesus na pregação a Nicodemos. Segundo, saber que Nicodemos foi de fariseu a discípulo. E explicar a respeito do milagre do novo nascimento. Então, o novo nascimento, nós veremos, e eu quero adiantar, a lição vai trazer na parte da interação, que é o mesmo que conversão e regeneração. Este é um milagre realizado somente por Jesus, mediante a nossa fé nele. Nós podemos ver isso em João capítulo 1, versículo 12. Então, professor, o texto bíblico se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. É importante que você faça essa leitura com os seus alunos, que é o texto base que a lição está apoiada. Nós temos 3 pontos. O primeiro é uma mensagem clara, que traz consigo 3 subtópicos. O segundo tópico é de fariseu a discípulo, que traz consigo mais 3 subtópicos. E o terceiro é o milagre do novo nascimento, que traz consigo também mais 3 subtópicos. No final, temos a conclusão e algumas perguntas na hora da revisão que você pode fazer com seus alunos. Então, professor, nós queremos trazer algumas informações importantes para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. No ponto 1, é importante você destacar a compreensão inicial que Nicodemos tinha sobre Jesus. Observe no versículo 1 do capítulo 3 de João, que a Bíblia diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Embora essas afirmações de Nicodemos estivessem corretas em relação a Jesus, Jesus sonda o coração de Nicodemos, entende que a causa principal, ou que moveu Nicodemos para se aproximar de Jesus, foi tão somente os sinais. E nós não podemos buscar Jesus, querer se aproximar dele por causa de sinais, por causa de milagres, não. Então nós já precisamos ensinar aos nossos alunos que nós precisamos buscar Jesus não pelo que ele pode oferecer de sinal, mas pelo que ele é, pela salvação, pelo sacrifício na cruz, que nos resgatou e nos deu vida, nos vivificou, mesmo nós estando mortos em ofensas e delitos. Então, professor, é importante que nós ensinemos isso para os nossos alunos. A primeira intenção de Nicodemos foi essa. Os milagres de Jesus o atraíram. Outro ponto ainda importante a destacar nesse primeiro tópico é por que de noite? Por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite?
É importante destacarmos que há mais de uma compreensão sobre isso. Alguns dizem que ele era ocupado, como o nosso comentarista expõe, ou expôs, melhor dizendo, que Nicodemos poderia ser um homem ocupado e por isso achou um tempo de ir ter com Jesus apenas à noite. Nosso comentarista diz que essa é uma das possibilidades. Mas a outra possibilidade, e é importante nós frisarmos isso também, é em relação à vergonha, digamos assim, de Nicodemos em relação aos seus amigos fariseus, em relação às pessoas que o cercavam. Ele tinha, de certo modo, poderia ter vergonha de chegar até Jesus, buscar algo da parte de Jesus, ele sendo um homem muito relevante socialmente, como nós lemos, fariseu, e não apenas isso, mas príncipe dos judeus. Nós veremos isso posteriormente, mas é preciso nós esclarecermos para os nossos alunos essa questão, por que à noite? Então, um ponto a ser refletido, uma possibilidade de interpretação é essa. A vergonha que ele tinha, então quis ir à noite se aproximar de Jesus. É uma possível interpretação. E em terceiro lugar, que nós precisamos destacar nesse primeiro ponto, é o que não é o novo nascimento. Porque a lição já vem trazendo, religiosidade não basta. Então, ser religioso não é nascer de novo. Ter um novo nascimento, poder ver o reino de Deus, enxergar Jesus com a ótica que ele deseja que enxergamos, para isso não basta ser religioso. Então, o que não é o novo nascimento? Eu vou fazer uso do comentário do pastor Hernandes, que ele expõe muito bem sobre isso na sua página 84. Página 84. Ele vai dizer o que não é o novo nascimento. O novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Nicodemos era um homem financeiramente resolvido, mas isso não foi bastante para ele enxergar o reino, ver o reino, adentrar o reino posteriormente e naquele momento também, porque o reino de Cristo tem essa multiforma, ele é tanto presente na época que Jesus viveu aqui na Terra, como futuro também, no sentido final do seu reino eternal, quando nós estaremos com ele para sempre, no sentido mais escatológico. Mas o que não é nascer de novo ainda? Não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Ele era fariseu, estudioso da palavra, mas não pôde ver o reino de Deus se permanecesse naquele estado em que estava. Precisava ainda que ele nascesse de novo. O que não é ainda nascer de novo? Não é ocupar um cargo de liderança na igreja. Eu sou coordenador, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou presbítero, evangelista, dirigente, servo de oração. Não é o suficiente. Isso não é nascer de novo. Não é ainda nascer de novo, não é ter informações certas sobre a pessoa de Jesus. Ele acertou. Jesus era alguém diferente vindo da parte de Deus também, mas não só isso. Ele era o próprio Deus encarnado. Então, ter alguns conhecimentos sobre Jesus não é suficiente. Tem gente que recita versículos bíblicos, fala sobre Jesus alguma coisa, mas não nasceram de novo. Nascer de novo ainda não é uma reforma moral. Não, agora eu vou andar na lei, agora eu vou andar certinho, não bebo, não fumo, respeito as leis do meu país. Nascer de novo é mais do que isso. Glória a Deus. Então eu trago essas compreensões que não são sinônimos do novo nascimento. Essas são as dicas para o primeiro ponto da lição. Pois
bem, professor, para o segundo tópico da lição, que tem por título De Fariseu a Discípulo, nós precisamos explicar para os nossos alunos o seguinte: nós precisamos mostrar a eles os 3 episódios que Nicodemos aparece. Então é importante que você deixe isso muito claro para os seus alunos. Primeiro, João 3, a partir do versículo 1, Nicodemos aparece. Aquele Nicodemos ainda tentando se encontrar no reino. É um Nicodemos que não entende Jesus como deveria entender. É um Nicodemos que vem a Cristo através de um sinal. Mas ele precisava entender que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. A salvação vinha dele. Então, esse primeiro Nicodemos, do capítulo 3, nós precisamos mostrar para os nossos alunos. Depois, João, capítulo 7, versículo 50, nós vemos um Nicodemos diferente. Um Nicodemos defendendo Jesus perante os fariseus. Ajudando Jesus. Quando ele estava sendo acusado, estava indo a juízo. Então Nicodemos ajuda Jesus. Dá um parecer favorável a Cristo. Já um Nicodemos aparentemente transformado, nós podemos pensar isso. E por fim, João capítulo 19, versículo 38, vemos o Nicodemos ajudando no sepultamento de Jesus. É o Nicodemos que não está mais junto dos fariseus e está agora junto dos discípulos. Glória a Deus. Mostre aos seus alunos que a vida com Cristo ela é progressiva. Nós conhecemos a Jesus e vamos paulatinamente mudando. Dia após dia nós precisamos ser melhor. Glória a Deus. Mostre isso. E outro ponto que eu quero trazer para você, professor, nesse subtópico 2, nesse tópico 2, melhor dizendo, é a compreensão sobre o fariseu. Porque existiam vários partidos, seitas, nos judeus. Saduceus, essênios, tem alguns que adicionam essa lista também, os herodianos, samaritanos. Só que hoje nós precisamos destacar os fariseus, que uma possível teoria sobre a gênese desse grupo é no período interbíblico. E a lição nos traz algumas informações sobre o que seria o fariseu, mas eu quero fazer uso novamente do comentário do pastor Hernandes, quando ele vai tratar sobre isso, na página 86. Então, o que ele vai dizer? Nicodemos era um dos principais dos judeus. A palavra grega, arco, usada aqui, demonstra que ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 membros e presidido pelo sumo sacerdote. Possivelmente, Nicodemos era membro desse Sinédrio. Era alguém muito relevante na sociedade judaica. Era formado por saduceus e fariseus do Sinédrio, escribas e anciãos. E sob o governo de Roma, o Sinédrio exercia um importante trabalho na área civil, criminal e religiosa. Tinha autoridade para prender e julgar. Apenas não tinha autoridade para executar os criminosos sentenciados. Não tinha essa autoridade. Então o Sinédrio velava pela vida espiritual, moral e familiar de toda a nação de Israel. Nicodemos era um homem influente na sociedade, um líder destacado de sua religião. Mas ocupar um cargo de liderança na igreja não é suficiente para levar você ao céu. O pastor Hernandes diz, e é interessante esta aplicação. Nicodemos, mesmo sendo este homem relevante, fariseu, preocupado com uma purificação do povo judeu, para que não houvesse mistura com outras nações, foi tão zeloso que acabou se perdendo a ponto de não enxergar Jesus como de fato ele era. O que ele de fato queria passar. Então, professor, esses são os subsídios que nós deixamos para o segundo tópico da lição. Pois bem, professor, agora nós chegamos ao terceiro e último ponto da lição, que tem por título O Milagre do Novo Nascimento.
Então, uma palavra que não pode ser esquecida é regeneração. E aí eu quero trazer a dica para você, situar a regeneração dentro da soteriologia. O que é soteriologia? É o estudo sobre a salvação, doutrina ou estudo da salvação. Enquanto pneumatologia seria o estudo sobre o Espírito Santo. Eu trago esses dois conceitos que o comentarista da lição vai trazer também para fazer uma diferença entre a regeneração aqui em Nicodemos não tem a ver, esse espírito em Nicodemos, nascer da água e do Espírito, não tem a ver esse nascer de novo com o batismo no Espírito Santo. Não, o Espírito aqui, do batismo no Espírito Santo, é discutido no estudo da pneumatologia. Aqui nós vamos ficar com a soteriologia, que é em relação à salvação. É quando o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós e faz uma transformação. Então nós não podemos confundir isso, professor. O que eu quero trazer é situar essa regeneração dentro desse estudo sobre a salvação. E para isso, eu trago como subsídio também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na sua página 112. 112. O que é que a nossa declaração vai dizer? Regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, se você foi regenerado, salvo em Jesus, vai ter a salvação. Isso é nascer de novo, essa regeneração produzida pelo Espírito Santo em nós. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo, e nascer do Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Então, depois disso, e aí eu quero ler Romanos capítulo 6, versículo 22, que diz: agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que é justamente depois da regeneração, depois que nós somos adotados, filhos de Deus agora, nós começamos a viver um processo de santificação, que é o ato de separação do pecado. E ele vai se estender na nossa vida até a glorificação, que é o último período da doutrina da salvação, quando Jesus nos glorifica. Quando isso que é mortal se reveste da imortalidade, isso que é corruptível da incorruptibilidade, e nós encontraremos o Senhor nos ares. Quando este corpo for transformado, nós seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz: e aos que justificou, a esses também glorificou. É a promessa futura da nossa transformação. Então você precisa situar os seus alunos nessa doutrina. Então, regeneração seria a primeira obra de Deus na nossa vida, nos salvando, nos regenerando, nos adotando como filhos agora. E, por fim, algo muito discutido é o que é esta água? Porque Jesus vai dizer que não nascer da água e do Espírito. E o nosso comentarista da lição vai explicar muito bem. Nascer da água e do Espírito, ao mesmo tempo em que o elemento água no texto pode estar servindo de contraste e substituição do entendimento judaico sobre contínuas purificações, significando água espiritual, como sugere o teólogo pentecostal Roger Strong. Ela revela-nos a imprescindível ação da palavra em plena consonância com o Espírito em uma só operação. Então, essa água e Espírito não deve ser entendida como coisas separadas. É a palavra de Deus, aqui pode ser compreendida em relação à água, a palavra de Deus que entra na nossa vida e, através do Espírito Santo, nos transforma. E nós agora passamos a ser novas criaturas. Nós agora temos o novo nascimento através da palavra da verdade. Tiago, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. E a obra do Espírito Santo nós vemos em João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Então, professor, essas são as nossas dicas
nossa contribuição para que a sua aula seja uma bênção nesse próximo domingo. Que Deus abençoe. É um assunto denso, é um assunto complicado. Passaríamos muitas horas falando sobre Nicodemos, mas precisamos resumir isso nessa lição do domingo. Agora, professor, vamos para as nossas dicas pedagógicas. Rapidamente, eu quero só retomar a proposta do trimestre. Você vai pedir que seus alunos façam vídeos de 3 minutos apenas explicando o resumo da lição. Ao final do trimestre, você gravará o resumo da última lição e fará em um único arquivo um vídeo compacto, contendo todos os vídeos que seus alunos fizeram durante o trimestre. Você vai ter um vídeo em torno de 40 minutos aí, que será uma bênção para ficar como registro da lição estudada nesse trimestre, sobre Jesus na perspectiva joanina, segundo o Evangelho de João. A segunda dica pedagógica, professor, é a trazida pela nossa lição, que é você reproduzir para seus alunos esse quadro que vai aparecer aí na sua tela, mostrando alguns aspectos, qualidades e realizações sobre Nicodemos e lições de sua vida que o texto nos apontam, mesmo nos dias atuais. E agora, professor, por último e não menos importante, nós queremos trazer outra dica pedagógica para você fazer na sua aula de domingo. Formar grupos na sua sala e explicar, eles terão que explicar com as suas próprias palavras sobre algumas fases da doutrina da salvação: regeneração, justificação, adoção, santificação e glorificação. Você vai pedir que eles falem sobre a lição, traz subsídio sobre isso, eles com o conhecimento prévio que eles já têm sobre a palavra, o que você, professor, vai ministrar na sua aula sobre essa doutrina da salvação. Então, nós pensamos que essa é uma atividade interessante para fechar a aula. Cada grupo agora se reúne e escreve com as suas palavras rapidamente o que é cada fase deste período. Cada fase desta doutrina, melhor dizendo. Tá certo, professor? Que você tenha uma aula abençoada, que Deus lhe ajude, abra o seu entendimento, abra o entendimento dos nossos alunos, não é mesmo? Para que juntos nós possamos aprender mais a palavra de Deus. Tenha um domingo abençoado. Até a próxima semana. A todos, a paz do Senhor.